Vamos falar então sobre as relações de confiança que mudam o mundo. Sou Fabiano Salgado, sou gestor de experiência do cliente na 99, também sou professor de alta performance e produtividade na Escola Conquer e cofundador da consultoria Inovster. Além disso, me envolvo em vários projetos sociais de impacto em organizações como RAPS, Global Shapers, ACE, Startup Weekend, entre outros. Durante essa trajetória, eu tive a oportunidade de lidar com diferentes tipos de profissionais em diferentes organizações e empresas. Aqui eu trouxe algumas, como Falcone, Fundação Estudar, tive a oportunidade de estudar em universidades como a Babson. E dentre essas experiências como um todo, sempre me instigou a entender um pouco mais um detalhe, o que esses profissionais, empreendedores, líderes, o que eles tinham em comum? O que faziam eles serem de fato bem-sucedidos? E eu descobri que uma coisa principal que conecta todos eles é que todos eles sabem, de alguma forma, gerar confiança. Só que hoje, quando a gente vai no dicionário e entender um pouquinho mais a palavra confiança, a gente sabe que confiança tem diferentes significados. Confiança pode ser uma crença numa probidade moral, na sinceridade, lealdade. Pode ser uma crença de que algo não falhará, eu confio de verdade naquilo. Pode ser também uma força interior, segurança, firmeza, esperança, otimismo. Tem uma série de significados diferentes. Só que hoje a gente vive num mundo que ele é um mundo que a gente chama de VUCA. O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, ou seja, as coisas acontecem muito rápido. A gente não consegue preparar algo sem daqui a pouco aquilo não mudar. Então as relações mudam, as empresas mudam, os produtos mudam. A gente também vive num mundo que ele é incerto. A gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Qual que é o próximo meme que vai acontecer? Qual que é o próximo viral? A gente não sabe exatamente. A gente também vive num mundo que é complexo. Não dá para responder uma pergunta, às vezes, com uma resposta apenas. Exemplo, como a gente vai mudar a educação do Brasil? Não dá para responder com uma resposta só. Tem uma série de respostas para a gente conseguir chegar nessa solução. E, além disso, a gente também vive num mundo ambíguo, que é um mundo que, muitas vezes, não tem só uma resposta certa. Às vezes, tem opiniões diferentes e que as duas opiniões também podem chegar no mesmo espaço, no mesmo resultado final. A gente também vive num mundo em que as relações mudaram. Antigamente, se ouvia muito falar sobre B2B, B2C, a relação empresa-cliente. Hoje, a gente vive num mundo 8-to-8, a relação humano para humano. É uma relação onde as trocas entre as pessoas é o que vale mais. E nesse mundo, como é que de fato então a gente gera relações de confiança? Eu descobri que para gerar relações de confiança é importante a gente pensar em 3 momentos diferentes. A geração de confiança que eu gero em relação às outras pessoas, a geração de confiança que as outras pessoas geram e a relação de confiança que o mundo gera e que eu posso ter em relação ao mundo também. E falando um pouquinho de mim, como é que eu gero mais confiança em relação a mim? O primeiro passo é a gente se conhecer. E aí, para se conhecer, a gente tem que entender primeiro, quem sou eu? Para onde eu vou? Como é que eu chego lá? Quem sou eu está muito conectado a entender, de fato, quais são as minhas habilidades, competências, valores, princípios. Estão conectados também a entender quais são os conhecimentos, experiências que eu carrego. Aquilo que só eu tenho de único. Quais são os meus amigos, colegas, seguidores de redes sociais? O que eles dizem sobre mim? Além disso, quem sou eu está conectado com 3 perguntas principais. Quais são as minhas habilidades? Do que eu não abro mão? Quais são os princípios ou valores que, independente de qualquer dinheiro do mundo, eu não abro mão? E a terceira coisa é quem me inspira e por quê. Além disso, é importante entender aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar está muito conectado em falar de sonho grande. Qual a história que daqui a um tempo eu quero contar para os meus netos? Qual a história que eu vou contar para eles? No meu caso, tem uma história que está sendo construída que é a Casa 99. É o projeto que hoje eu lidero na 99, que é um projeto de revolucionar a forma como a gente trabalha com clientes. Revolucionar a experiência presencial que eles têm com a nossa marca. Na Casa 99 hoje, a gente oferece uma série de capacitações, eventos, treinamentos, além disso, experiências diferentes como massagem, barbeiro, um time de alta performance que a gente tem um cuidado enorme em contratar e garantir que a gente tenha um time que esteja preparado para esse tipo de relacionamento e, por último, entregar processos cada vez mais eficientes. Só assim a gente consegue gerar um relacionamento diferente e, consecutivamente, no futuro, a gente ser um dia o melhor modelo de relacionamento presencial da América Latina. Mas como a gente faz isso? Não é só sonhar, precisa fazer. E quando a gente fala de fazer,
é importante entender que muitas vezes a gente precisa partir da gente. Precisamos ser automotivados. A gente espera a motivação vir de fora, mas a motivação vem de dentro. E quando a gente fala de motivação interna, na minha caminhada, eu sou de uma cidade bem pequena do interior de Minas, tive muitos nãos, muitos nãos. Ah, esse lugar não é bom para você, essa faculdade provavelmente você não vai conseguir entrar. E dentro dessa trajetória eu sempre usei uma técnica chamada pé de galinha. A cada não que eu recebia, eu pedia para aquela pessoa me indicar 3 pessoas ou 3 organizações que poderiam me dar um sim. E nessa história como um todo, em algum momento eu chegava no sim. E aí fazia a história rodar. Então a cada não, por que não buscar mais 3 pessoas que podem dizer um sim para você? Muitas vezes a gente parte do se eu tivesse. Se eu tivesse numa cidade maior, se eu tivesse condições melhores, se eu tivesse um carro, se eu tivesse tecnologia. Mas os grandes líderes empreendedores que eu conheci, eles partiam do a não ser que eu faça. A não ser que eu faça algo agora, as coisas não vão mudar. Então, por isso, se a vida te der limões, o que você faz? Uma limonada, uma caipirinha, talvez se for o Homem de Ferro, né, um acelerador de partículas. Não interessa, apenas faça. Esse é o mais importante. Quando a gente fala, né, resumindo toda essa história de confiança aqui, quer dizer que é se conhecer, é saber onde quer chegar e, de fato, fazer acontecer. Para a gente gerar cada vez mais confiança no outro, isso parte de algumas premissas. Então, eu vou ensinar uma metodologia para vocês, chama CCVB, e a gente vai falar um pouquinho de como se conectar aos outros. O CCVB é uma metodologia que tem num livro chamado A Velocidade da Confiança, que ele diz o seguinte: confiança é igual competência, mais consistência, mais vulnerabilidade, mais boa vontade. O que significa isso? Competência é entregar resultados, é de fato cumprir aquilo que você promete, né? Muitas vezes quando a gente fala de competência, eu entrego, pô, mas eu não consigo cumprir isso. Por quê? Porque eu não tenho tempo, às vezes eu não sei fazer isso bem, às vezes eu preciso de ajuda para aquilo, não dá para fazer tudo, e aí? Como é que eu começo? Mas na verdade os grandes líderes empreendedores, eles não ficavam presos a isso, eles praticamente começavam. E começavam como? Entendendo que para entender alguma coisa de fato, a gente tem o Google. Então, se algo eu não conheço, por que não buscar informação? E não só informação, tem cursos, tem formas de eu buscar conhecimento. Para me organizar, entender que tempo, ele é democrático, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, o que impede de uma pessoa ser mais organizada que a outra? É a forma como eu utilizo o meu tempo. Além disso, entender que para priorizar, muitas vezes a gente investe nossa energia de tempo em algo que não é aquilo que a gente de fato está buscando. E para priorizar, o mais importante é entender que ser ocupado não é ser produtivo. Ter uma agenda cheia de coisas, de compromissos, não significa necessariamente que a gente está sendo produtivo para chegar onde a gente quer chegar. E por último, entender que executar vai com medo mesmo. Se der medo, vai embora, né? Uma hora, com certeza o sim vai chegar. Quando a gente fala de consistência, na prática, é agir de acordo com o que você fala. Não adianta nada a gente falar, e a gente tem muito, às vezes, a mania de falar muito sobre alguns assuntos e na prática não fazer isso. Então, uma história engraçada é que eu não sei nadar e eu tenho muito medo de altura. Então, há algum tempo atrás, eu fui para um parque aquático. Qual que foi o primeiro brinquedo que eu fui? O tobogã, o maior tobogã do parque aquático. Porque se eu falar de confiança com vocês e eu não encarar meu medo, o que adianta estar aqui na frente para contar isso, né? Na prática, entender vulnerabilidade é que a gente não é super-herói e a gente também não é perfeito. A gente acha que falar das nossas fraquezas é algo ruim, mas cada fraqueza que a gente carrega mostra que também a gente é humano. E quando a gente fala de vulnerabilidade na prática, tem um conceito muito legal que é o do líder espelho e o líder retrovisor. O líder espelho é aquele que, quando alguma coisa dá muito certo, ou seja, quando eu sei que eu fiz um bom trabalho, que a gente conseguiu atingir o resultado, ele esquece um pouquinho de lado o espelho, ele não olha para ele e ele vai olhar para o retrovisor. É aquele líder que vai falar assim, olha, esse trabalho provavelmente não foi só eu que realizei, foi todo o meu time. E ele traz o time para junto desse processo. O líder espelho é aquele que, quando dá tudo errado, a primeira coisa que ele vai apontar é falar, peraí, como eu, enquanto líder, poderia ter feito diferente? Isso mostra a vulnerabilidade, que sim, eu posso errar também. E esses erros vão fazer eu aprender e fazer com que eu haja de cada vez mais diferente e alcance cada vez mais resultado. Além disso, a gente também fala de boa vontade. Boa vontade, na prática, é fazer porque você quer aquilo. É estar presente de verdade. Quantas vezes estamos num espaço onde a gente está só presente fisicamente,
nossa mente está em outros lugares. Está na mensagem do WhatsApp que está chegando, está na mensagem que eu tenho que mandar depois, está no happy hour ou na saída que eu tenho que fazer naquele dia. Então, na prática, boa vontade é estar presente para valer, independente do lugar que você esteja. E quando a gente fala de boa vontade, a gente está falando de escutar com atenção. A gente conversa com muitas pessoas no dia a dia, mas o quanto a gente escuta de verdade cada uma delas? Escutar com atenção é escutativa, é escutar e é diferente de ouvir. Ouvir a gente ouve várias coisas, mas escutar é estar presente também naquela conversa. E o falar com intenção é uma técnica que muitas vezes a gente deixa de fazer no dia a dia, que é simplesmente entender que não é só falar algo, é entender que falar com intenção é garantir que cada palavra que eu digo, ela vai trazer algo positivo para aquela pessoa, por mais que aquilo não seja legal naquele momento. Eu falo algo querendo o bem daquela pessoa e querendo que ela haja cada vez melhor. Isso é falar com intenção. Por último, entender que para a gente gerar confiança nos outros, networking é diferente de construção de pontes. O networking é muito como hoje a cultura da troca de cartões. Então a gente chega em eventos, a gente troca cartões com as pessoas, mas o quanto de fato a gente está construindo algo em conjunto. O cartão é só o primeiro passo. E o próximo passo é como a gente usa essa rede que a gente tem para a gente construir algo legal e algo positivo para ambas as partes. Essa é a construção de pontes. E aí, uma técnica muito legal para isso é pensar, como eu posso te ajudar hoje? Então eu queria dar para vocês 1 minuto exatamente no relógio agora, para vocês pensarem. Se vocês pudessem aproveitar este momento agora, deste evento, para vocês pedirem ajuda para alguém, o que vocês pediriam? Qual é a ajuda que vocês precisam para fazer acontecer? Como eu posso te ajudar hoje? Não só eu, como todos vocês podem ajudar outras pessoas hoje. Quanto mais a gente investe energia, investe tempo, pensando em como eu posso contribuir com o outro, eu também contribuo comigo mesmo. Então pensem, do que eu preciso de ajuda? E como eu posso ajudar outra pessoa a ser cada vez melhor? Confiança, no final do dia, é construir pontes e criar uma relação de transparência, franqueza e desenvolvimento mútuo. Quando a gente fala de construção de confiança para o mundo, a gente primeiro precisa pensar como eu vejo o mundo e como de fato ele é. Quando vocês veem esse mapa, ele parece algo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a aprender na escola. Mas esse é o mapa ensinado na maioria das escolas do Japão. Nele, o Japão é o centro do mundo. Se a Terra é uma esfera, por que não o Japão não pode ser o centro do mundo no plano cartesiano? A gente está acostumado a ver o mundo de uma única forma. Mas o que eu aprendi na prática é que a forma como eu vejo o mundo muda de acordo com a lente que eu uso para vê-lo. Então, a forma que eu mudo o mundo é também vê-lo de forma diferente. Exemplo prático, antigamente, a gente ia alugar um filme numa locadora. E muitas pessoas pensavam, como melhorar os filmes na locadora, como criar filas especializadas? Mas teve um empreendedor que pensou diferente e falou, por que não transformar isso numa sessão onde eu acesso no celular e consigo ver qualquer filme? Antigamente, a gente usava a fita cassete para ouvir música. Tinha que rebobinar, tinha que voltar para começar lá do começo. E aí alguém pensou, por que ao invés de melhorar essa fita cassete, eu não crio um único espaço onde todas as músicas têm só um lugar? E aquele lugar lá eu posso acessar qualquer tipo de música. Antigamente, pedir um carro ou um táxi na rua era desafiador. Eu precisava lá buscar um táxi, ligar para as pessoas, buscar informação. Até que o empreendedor pensou, por que não transformar isso na palma da mão? Por que não fazer isso acontecer com um simples clique? E agora o carro chega para mim. Naquele horário eu consigo acompanhar o trajeto e consigo saber exatamente para onde, e ele consegue saber exatamente para onde eu vou e consigo saber agora, antes de ir, quanto vai dar aquela corrida também. Então, na prática, a gente é muito condicionado a encarar um efeito buraco negro. O que é o efeito buraco negro? É aquela nossa mania de considerar que uma parte do dia ou algo que não deu errado condiciona todo o resto. É aquela velha sensação de você sair de casa todo animado para trabalhar na segunda-feira e aí quando você sai de casa, você pisa numa poça d'água. Você fala, caramba, o dia vai ser péssimo. Esse dia não vai dar certo. Esse é o efeito buraco negro. Você atrelar um pequeno passo do dia ao todo. E quantas vezes a gente condiciona isso? Se não deu errado, se a poça de água não foi legal, o que eu posso fazer agora diferente para o meu dia ser cada vez melhor?
E aí, isso me faz lembrar uma história que é do almirante James Stockdale. Ele era um almirante que foi preso na Guerra do Vietnã e foi preso durante 8 anos, torturado durante muito tempo. E aí, um dia ele foi resgatado. E aí, quando ele foi resgatado, as pessoas perguntaram para ele, mas como é que você fez para conseguir se manter bem durante esses 8 anos em cativeiro? Quais eram as pessoas que você sentiu que não sobreviveriam? Ele falou, as pessoas que não sobreviveriam eram os otimistas. Todo mundo, mas os otimistas? Porque os otimistas ficavam pensando o seguinte, vai chegar o Natal, as pessoas vão me resgatar, né? Porque no Natal, às vezes, costumava ter troca de prisioneiros. Vai chegar a Páscoa e as pessoas vão resgatar a gente. E o que acontecia é que, em vários desses momentos, as datas passavam e ninguém resgatava os prisioneiros. Então, aqueles prisioneiros que eram extremamente otimistas, eles morriam frustrados. Mas o James Stockdale, ele aprendeu a entender que você nunca deve confundir a fé de que irá triunfar no final com a disciplina de enfrentar a mais dura realidade dos fatos. E que frequentemente não é nada bom. É fato que a gente vai um dia alcançar aquilo que a gente quer. Mas isso significa que vai depender de muito trabalho, vai depender de dias que não são legais e dias que são muito sufocantes. Isso é o que ele chama de ser um realista otimista. É entender que a realidade pode ser dura, que às vezes meu empreendimento ele não vai sair da noite para o dia, mas um dia o sucesso vai chegar. E nesse dia eu vou lembrar de todas as noites que talvez não foram legais. O que eu aprendi na prática é que quando a gente fala de mudar o mundo, a gente está falando que a gente precisa confiar. Confiar me ajudou a sair de uma cidadezinha do interior de Minas para estar aqui com vocês hoje, contando a história. Mas na prática, e vocês aqui de Santarém podem conquistar o que vocês quiserem. Se a gente aprender que confiar, ele faz parte do processo. A confiança é acreditar que você pode influenciar e mudar o mundo ao seu redor. Resumindo tudo o que a gente falou, confiança, gerar confiança é saber quem sou eu, para onde vou e como eu me preparo para chegar até lá. Gerar confiança no outro tem a ver com seguir o CCBB. Competência, ser consistente, ser vulnerável e ter boa vontade. Gerar confiança tem a ver com construir pontes, mais do que só fazer relações. Gerar confiança tem a ver com ver o mundo como ele pode ser, e não necessariamente como ele é. E ser um realista otimista. O que eu posso contar para vocês é que impacto é tudo o que aconteceu com sua interferência, menos tudo o que aconteceria se você não estivesse lá. E para mim, o que eu aprendi nessa trajetória, vivendo com vários líderes empreendedores de sucesso, é que na prática, se para mudar o mundo, a gente só precisasse mudar a forma como a gente constrói as nossas relações. Por isso eu convido todos vocês, a partir de hoje, seguirem sempre na caminhada de gerar mais confiança. Obrigado.